Igreja de Cristo, e que a paz do Senhor esteja na mente e no coração de vocês. Seja bem-vindo ao programa Família Feliz, que é patrocinado pela célula O Reino de Deus, que está ligada à Igreja Evangélica Menonita, a matriz que sempre traz a mensagem viva da Palavra de Deus. Estou com um tema aqui interessante, né? Um tema que fala assim, né? Que o Deus perfeito vivendo dentro do homem imperfeito, ou seja, o Espírito Santo vivendo no homem, né? Que o homem possa abrir o coração e receber esse Espírito e deixar ele guiar nos caminhos de Deus, né? Através da palavra de Deus. Eu quero ler só um versículo aqui interessante que eu achei, para que a gente tenha uma ideia como que seria, né? Está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao 20, que diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, use o seu corpo para a glória dele, né? Interessante que você viu aqui que Deus está falando que nós temos de viver para a glória dele, né? Não para o pecado ou a morte, né? O sofrimento ou morte. Romanos também, 8:26, tem uma coisa interessante. Eu vou ler aqui para que a gente tenha uma ideia também. Romanos capítulo 8, versículo 26 a 28, que diz assim, né? Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemido que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus, pois sabemos que todas as coisas trabalham junto para o bem daquele que ama a Deus, daquele a quem Ele chamou de acordo com seu plano, né? Está vendo aí essa mensagem? Então, quando eu falo que o perfeito vive dentro do imperfeito, eu estou falando do Espírito Santo, né? Que a palavra de Deus, ela é pregada, né? Ela é levada ao homem para que o homem se arrependa do pecado. Tem outro versículo interessante que fala assim, né? Em 10:17, e fala assim: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. É interessante também, né? Isso aí eu achei que as pessoas deveriam seguir a Cristo através dessas mensagens. Essas mensagens podem ajudar as pessoas a seguir o caminho de Cristo, né? E viver no caminho da luz, né? Mas o que eu quero falar é que, eu vou falar aqui um exemplo, né? De um livro que eu li, que fala assim que se você quer o bem para a sua filha, ama a mãe dela. Se você quer o bem para o seu filho, ama o pai dele. Essa frase eu gravei na minha mente e estou aqui falando para vocês porque é o seguinte, porque a pessoa que tem o Espírito de Deus, vive nos caminhos corretos, ela tem uma tendência de ver as falhas dos outros, né? Perante a palavra de Deus. Isso faz que essa pessoa, se um ente querido, né, tá ali, uma mãe, tá vendo o seu filho de 17 anos fazendo coisas que está prejudicando ele, aquela mãe sofre muito, né? Porque o amor é sofredor, né? O amor é benigno, né? Ele tenta ajudar as pessoas, mas é o que eu digo, né? Que a mãe tem o Espírito de Deus, né? Mas o filho não tem o Espírito de Deus. Qual é a consequência? É a dor, é o sofrimento.
É uma coisas que, né? Imagina se o filho tivesse também o Espírito de Deus e fosse instruído pela palavra, né? Imagina se o presidente tivesse também sendo instruído pela palavra, né? O perfeito ia capacitar ele para que ele governasse com a perfeição maior. Imagina se você chegasse no hospital, seja atendido ali naquele momento. Imagina se o advogado tivesse uma perfeição que julgasse as pessoas com justiça, né? Imagina que todos nós estaríamos vivendo num mundo melhor. A questão é que as pessoas não querem ser instruídas por Deus, né? As pessoas estão distantes de Deus. Eles veem o eu como perfeito, mas sempre errando, né? De uma forma ou de outra, as pessoas não querem trazer para as suas vidas o perfeito, que é o próprio Deus, né? O próprio Espírito de Deus vive dentro de você e vai ser instruído pela palavra, né? A gente vê lá no início da criação, Deus criou o homem com a capacidade de inteligência e perfeição completa, né? Ele mesmo fala: eu faço o homem à minha imagem e semelhança. Ele está falando do comportamento do homem, que o homem poderia viver na paz, na alegria e na felicidade, sem trazer para a sua vida a maldade, né? E o sofrimento, e nem a morte, né? Mas o homem deixou de focar em Deus, focou no outro homem e acabou pecando, né? E disso nós passamos a ter sofrimento, ter doença e morte. Mas no outro homem, Jesus Cristo, veio para nos aproximar de Deus de novo, dar de nós a vida eterna, né? Em abundância, sem sofrimento, sem dor e nem morte. E hoje você vê muitas pessoas não entendem isso, né? A Bíblia fala que muitos estão perecendo por falta de conhecimento da palavra de Deus. Ninguém entende que a nossa alma tem valor eterno, né? E tem um ditado que diz que as pessoas só vão viver, só preocupam em viver 120 anos, né? Não dá valor uma vida eterna, uma vida de paz, amor, felicidade e bondade, né? Que é viver num mundo cheio de consequências e dores. Então deixa aí essa mensagem que convide o perfeito para viver dentro de vocês. Ele é amor, ele é paz e bondade. Ele vai te instruir através da palavra e você vai ter uma qualidade de vida melhor, vai ter uma qualidade de vida perfeita, uma vida, né, instruída pelo Deus poderoso, Deus perfeito, Deus santo, Deus misericordioso. Não coloque pessoas imperfeitas em primeiro lugar, não coloque o dinheiro em primeiro lugar, não coloque estátua em primeiro lugar, não coloque coisas materiais em primeiro lugar, coloque a Deus. Ama o dono do ouro e da prata, não a prata do dono do ouro, né? Não faça isso, porque isso aí está errado. Ele é o dono do ouro e da prata, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá respiração e conhecimento e sabedoria. Então é para Ele que a gente tem de adorar, é para Ele que a gente tem de focar nossas vidas. Então deixo essa mensagem para que vocês tenham o que meditar, né? Que possa ter uma vida longa e uma vida de paz. Que os pais, como responsável pelos filhos, tragam seus filhos para a igreja, ensina os caminhos perfeitos para os seus filhos, né? Porque o perfeito, ele é amor, ele vai trazer uma condição melhor para os filhos. Nós estamos vendo que nós pais ocupamos nossas vidas com coisas materiais, né? Ocupamos nossas vidas com as tecnologias, trabalhamos mais do que 12 horas por dia, né? Muitos separam, muitos divorciam e não tem uma ideia quem vai sofrer é o filho, né? O filho quer que para as brigas, não de que separem um do outro, né? E Deus pode mostrar esse caminho para vocês, né? E que os filhos possam viver em comunhão com os pais e os pais comunhão com os filhos, esposa comunhão com o marido e o marido comunhão com as esposas, né? Então a gente pode viver nesses caminhos. Eu vou deixar aqui o endereço de nossas igrejas para que vocês quiserem comparecer, vão lá, que nós vamos receber você de braços abertos e Deus consertar as suas vidas, né? Ele dá uma instrução muito interessante em Mateus
11 a partir do 18, que ele fala lá que as pessoas podem carregar um fardo mais leve, pode andar num caminho mais correto e perfeito, sem sofrimento. Eu deixo aqui, a Igreja Evangélica Menonita está localizada na rua R24, lote quadra 22, lote 39, Vila Itatiaia, Goiânia, Goiás. Culto quinta-feira às 20 horas e domingo às 19 horas. A célula O Reino de Deus, uma nova vida esperando por você. Está localizada na rua RC1, quadra 1, lote 24, Conjunto Residencial Campos, Goiânia, Goiás. Sexta-feira às 19 horas o culto. Compareça lá, nós estamos lá esperando vocês. E também, pais, leia a Bíblia para os seus filhos, ensina outros caminhos. Vocês percebem que você está insatisfeito com a sua esposa está insatisfeito com você está insatisfeito com seus filhos estão insatisfeitos com vocês. Percebe? Porque nós focamos as nossas vidas em pessoas imperfeitas. Então vamos trazer o perfeito para nossas vidas, para que Ele nos instrua e que nós podemos ser bênção na vida de outro através dele. Deus é amor, Deus derrama esse amor sobre nós para que nós podemos ser bênção na vida de outros. Não nós confiarmos e colocar a nossa vida em primeiro lugar nas pessoas, né? É por isso que a gente vê muitos jovens sofrendo, né? Esses rapazes, moças, começam a namorar cedo, antecipa a posse, né? Despreparada, né? Vem uma paixão louca e um amando o outro, com o tempo decepciona, fica pelos cantos chorando, fica pelos cantos decepcionada, porque colocou pessoas imperfeitas em primeiro lugar. Põe Deus, que é o perfeito, que é o santo, em primeiro lugar. Vocês vão ver essa diferença. Vocês vão ver o gosto da paz, uma felicidade total entre você e Deus. Aí Ele derrama esse amor em vocês, para que vocês amem o próximo, aquele que está próximo de vocês. Por exemplo, uma mãe não sabe o que fazer com o filho, vem para a igreja, vem orar, vem pedir a Deus ajuda, vem pedir o perfeito, para que possa te instruir nos caminhos dele e você trazer o seu filho de volta, que ele possa se orgulhar. Muitos dos pais não sabem que o filho refleta nele, né? Então, pai andando direito, correto, instruído pela palavra de Deus, os seus filhos vão olhar para ele. Por que muitos filhos vê os pais em conflito, em confronto, ele sai para a rua? Lá ele quer companhia. Aí o pai sai cedo para trabalhar e passa no meio da rua, em vez de ver o filho trabalhando, vê o filho conversando com outro jovem, envolvido com droga, envolvido com assassinato, envolvido com violência. Por quê? Porque ele quer companhia. Ele não vai para a rua para roubar e matar ou fazer outra coisa. Ele vai para ter companhia, já que ele não tem a companhia do pai e da mãe, né? Isso faz com ele refugiar para outro lugar, para ter companhia. Eu deixo essa mensagem para que você reflita e venha para Deus. A palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus é a verdade e a justiça. É ela que vai nos julgar. Não adianta você ler 1000 livros e não ler a Bíblia. É mais fácil você ler só a Bíblia e não ler 1000 livros, porque a palavra de Deus é que vai nos julgar. É ela que vai nos instruir nos caminhos de Deus. Quando Ele abre ela, Ele vê que a gente foi instruído por ela, por Ele, né? Eu deixo essa mensagem e convido você para fazer essa pequena oração. Pai Santo, aqui estou te agradecendo por essa mensagem que eu estarei colocando no Facebook e também no YouTube. Que o Senhor me abençoe, me guarde e me proteja. Proteja também, Senhor Deus, Irineia, a Elda, a Anne, Priscila e Danilo. Proteja a igreja onde eu faço parte. Proteja lá a liderança, os meus pastores, meus presbíteros. Também, Senhor Deus, abençoe e proteja a família de cada um. Proteja meus colegas de trabalho, que abençoe cada um e seus familiares. Aqui, Senhor Deus, eu te agradeço por me ensinar o caminho, para me instruir no caminho da tua palavra. Eu te agradeço, Senhor Deus, que me fortaleça na fé, no amor e na paz. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.